Olá, bom dia, graça e paz, louvado seja Deus. Tudo bem com você? Tudo bem com sua família? Espero que tudo esteja bem. Chegamos a 2 Reis, capítulo 2. Elias e o seu sucessor, Eliseu. Diz o texto: Quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu de Gigal em companhia de Eliseu. Disse Elias a Eliseu: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. E respondeu Eliseu: Tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim desceram a Betel. Então, os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: Sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor, elevando por sobre a tua cabeça. Respondeu ele: Também eu o sei. Calai-vos. Disse Elias a Eliseu: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: Tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim foram a Jericó. Então, os discípulos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: Sabes que o Senhor hoje tomará a teu senhor, elevando por sobre tua cabeça. Respondeu ele: Também eu o sei. Calai-vos. Disse-lhe, pois, Elias: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: Tão certo como vive o Senhor, e vive a tua alma, não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Foram 50 homens dos discípulos dos profetas e pararam a certa distância deles. Eles, ambos, pararam junto ao Jordão. Então, Elias tomou o seu manto, enrolou e feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados, e passaram ambos em seco. Nós vemos aqui no ministério profético algo interessante que acompanhava esse ministério, que era a direção do Espírito, né? Os profetas verdadeiros e genuínos, eles eram guiados pelo Espírito de Deus. E o Espírito de Deus prescruta as profundezas de Deus. Então, nesse prescrutar as profundezas, o Espírito Santo pode trazer, né, por revelação, coisas que vão acontecer no futuro. E uma das coisas que estava muito clara, não somente para Elias, não somente para Eliseu, mas também para os demais profetas, os discípulos dos profetas que a Bíblia fala aqui, é que Elias seria tomado pelo Senhor. E é interessante, parece que Elias agora está querendo se livrar de Eliseu, e Eliseu, de modo algum, vai deixar com que Elias se livre dele. Eliseu vai servir até o fim. E algo que nós precisamos aprender sobre a liderança, né, bíblica, a liderança de Deus, é que Deus dá grande valor aos líderes que ele coloca sobre o seu povo e deseja que eles sejam eficientes e frutíferos no ministério. Liderança eficiente procede da unção de Deus. Ponto. Isto é muito claro e muito evidente na palavra de Deus. Ser líder no reino de Deus não é somente fazer um curso de liderança, teologia, oratória. Não, você precisa da unção, você precisa do poder de Deus. Isto também se aplica integralmente àqueles que servem com você ou sob os seus cuidados. Aqueles que estão em posição de liderança precisam ter cuidado para não atribuir-lhes coisas que são resultados da ação de Deus nos seus ministérios. Então é muito importante nós entendermos isso. O líder no reino de Deus, ele é dependente da unção, do poder e da providência divina. Ele não lidera somente por habilidade humana, natural. Por isso que o líder precisa se despir dele mesmo. O líder precisa se despir de muitas vezes valores que o mundo muitas vezes tem como precioso. O líder de Deus, eles precisam se despir dessas coisas. Então, líderes, creiam que Deus tem uma unção ainda maior para o seu ministério. Não se contente com padrões medíocres de eficiência em seu ministério. Confiem que o Espírito Santo está agindo na vida das pessoas que servem com você. E não aceitem louvor, mas honrem a Deus pelas obras que eles realizam por meio do seu ministério. Ensine àqueles que você serve a proceder da mesma maneira. Então, é interessante que nós vemos aqui Elias ainda seguindo ao Senhor.
Fica-te aqui porque o Senhor me enviou. É uma característica diferenciada de um líder verdadeiro para um líder falso. Ele é enviado não por uma organização, ele é enviado não por homens, mas ele é enviado pelo Senhor, ele é enviado por Deus. E ele tem convicção disso, né? Porém, Eliseu também tinha essa convicção. Aonde o meu Senhor for, eu também irei com ele. Por onde ele passar, eu também passarei com ele. E muitos liderados hoje não têm esse entendimento. Quando começam a ver a humanidade do seu Senhor, é interessante porque Tiago vai dizer que Elias era homem semelhante a nós, sujeito às mesmas paixões. E com certeza, Eliseu conhecia as fraquezas humanas de Elias, mas isso não tirou o brilho de servi-lo. Isso não tirou o brilho de vê-lo como um homem de Deus, chamado por Deus, enviado por Deus. E ele diz assim: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E foram para Betel. Depois eles encontraram lá os discípulos dos profetas, né? E Eliseu disse: olha, o que vocês estão me falando eu já sei, calai-vos, não me perturbem, não roubem o meu foco, me deixem ficar na concentração daquilo que o Senhor vai fazer através do meu Senhor e na sequência através da minha vida. Aí de Betel ele diz assim: fica aqui porque o Senhor me enviou a Jericó. E Eliseu novamente disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim foram a Jericó. E lá tinham outros discípulos dos profetas que estavam sendo treinados. E é interessante, de Jericó, o Senhor vai levar Elias ao Jordão. E ainda antes de tomá-lo, Elias vai pegar o seu manto, que representava a unção de Deus, que representava o poder de Deus. E ele vai bater no Jordão. E é interessante, quando ele bate, né, com o seu manto no Jordão, diz que as águas do Jordão se dividiram para os dois lados e eles passaram ambos em seco. Irmãos, e logo na sequência, nós vamos ver que algo maravilhoso vai acontecer. Mas isso é comentário para o vídeo de amanhã. Hoje eu quero que você entenda a respeito do chamado divino, da vocação divina. Você precisa entender que não é uma organização, não é um líder ou um homem que lhe chamou para você servir a Deus, mas é o próprio Deus quem te chamou. E Deus, ele não escolhe os capacitados, mas Deus capacita os escolhidos. E é muito importante todo líder espiritual buscar a capacitação divina, buscar a aprovação divina, buscar ser guiado pelas direções que a palavra de Deus traz, pelas direções que o Espírito Santo de Deus traz, como do seu interior, como Jesus disse, vão fluir rios de águas vivas. E João diz no capítulo 7, isso ele disse referindo-se ao Espírito Santo que eles haveriam de receber. E Paulo, em Romanos capítulo 8, versículo 14, diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Aqueles filhos de Deus são filhos maduros, são filhos experientes. E essa maturidade, ela só vai ser alcançada se você se colocar debaixo de um homem de Deus que já foi provado, que já foi aprovado e está servindo a Deus de todo o seu coração. Eu me alegro muito de ter sempre me colocado embaixo de homens de Deus maduros, que serviram a Deus de todo o seu coração, com toda a sua alma, que não negociavam a unção de Deus, o chamado de Deus, mas que permaneciam firmes. E hoje eu tenho muitos amigos que ainda continuam firmes por causa da unção que viram e acompanharam nesses homens. Então é muito importante você não querer já começar logo no ministério sozinho, mas você aprender a piedade, a vida com Deus e descobrir o chamado, a vocação, o ministério para o qual Deus te chamou e principalmente para o qual Ele te ungiu, porque somente a unção, o poder, a graça, o favor e a direção de Deus é que vai fazer com que você se mantenha fiel e numa ascendência crescente, pouco a pouco, na fidelidade ao seu ministério. Amém? Então nós tiramos essa lição hoje, né, desse texto. Seja fiel àquele a quem Deus mandou você servir. Não importa o que aconteça. Não importa se parece que você não vai alcançar aquilo que Deus te prometeu. Eu quero dizer para você, só parece. Porque fidelidade atrai
promoção, fidelidade atrai as bênçãos de Deus. Hoje à noite nós temos nossa casa de oração e temos nossa escola bíblica. Vem estar conosco a partir das 19h30 na Casa do Oleiro. Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como tua alma prospera. Que Deus te abençoe e até amanhã.